sol brilha em qualquer lugar. Tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisa de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Tendo paz, calma, amor e verás. Tu precisa de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisa de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Aplauda ele nesta noite. O próximo louvor é o 244. Louvai ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos veio louvar o Senhor Jesus nesta noite? Oh, glória. Oh, Espírito Santo. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo medroso que não tinha consolação. Ao meu
noite. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Aplauda Ele nesta noite. Só Ele que te pode te dar salvação nesta noite. Foi Ele que te deu salvação. Foi Ele que te deu a chance de ser chamado de filho. Ô Espírito Santo, fecha teus olhos nesta noite. Ô Espírito Santo, aqui está teu povo, Senhor. Noite essa de domingo, primeiro dia da semana, Pai, que o teu povo escolheu estar na tua presença, Pai. Nós poderíamos estar em outro lugar, Senhor, mas nós escolhemos a melhor parte, ó Pai, que é estar em tua casa, Espírito Santo. Por isso nós queremos te render glória, te render aleluia, e dizer que tu és digno de honra e glória, Pai, e dizer que tu és poderoso, tu és majestoso, Pai. Ô Espírito Santo, então se faça presente em nosso meio, Pai, porque tu é a glória, teu é o poder, e para sempre Rei. Ô Espírito Santo de Deus, oh, que presença maravilhosa. Vamos adorar nesta noite. Tu é a glória. Tu é a glória e o poder. Te convido a fazer essa oração conosco. Sempre Rei, honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Tu és a própria vida em mim, Senhor. Tu és a própria vida em mim. Eu creio que só tu és Senhor. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar.
és a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar, não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar, não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Quantos vivem só pra adorar Ele? Quantos vivem só pra exaltar Ele? Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, que presença maravilhosa. Sabemos que quando nós sentimos a Tua presença é porque nós estamos próximos de Ti, Pai. A Tua palavra vai dizer: aquele que se constitui amigo de Deus, ele é inimigo do mundo. E eu te convido nesta noite a ser inimigo do mundo, porque quando você se torna inimigo do mundo, você se chega a Deus. E quando você precisa de algo, Ele está perto de você para te atender. Ele tem o Espírito Santo, o Consolador, para estar do teu lado. Oh, Espírito Santo, nós queremos estar perto de Ti, Pai. Oh Deus, que quando nós se aproximamos de Ti, Pai, nós sentimos a Tua presença, nós sentimos o Teu milagre, Senhor, em nossas vidas, porque nós somos prova viva, Pai, em Tua presença. Porque quantas vidas, ó Pai, muitas das vezes as pessoas não dão nada por nós, mas é o Senhor que achou graça em nós, e nós estamos perto de Ti nesta noite. Então vamos adorar esse louvor de forma diferente, porque perto quero estar de Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh. Perto quero estar. Oh, Deus, aleluia. Junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há, Senhor. Pois prazer maior não há Que me render, que me render e te adorar. não sou apenas o Teu servo, Senhor. Tudo que há Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Quero te ofertar, Mas ainda é pouco, eu sei. mas ainda é pouco, eu sei. Oh, que coisa linda. Se comparado ao que eu ganhei. Ei, querido, ainda que você fique a noite toda aqui engrandecendo a Ele, é pouco. Não sou Pelo que o Senhor fez por você. apenas servo, o Teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Será que você pode dizer a Ele nesta noite: perto quero estar? Perto quero estar, Junto aos Teus pés, Senhor. junto aos Teus pés.
Jesus, prazer maior não há. Me render e te adorar. Tudo que há em mim, Eu quero te ofertar, Senhor. quero te ofertar. Mas ainda é pouco. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, Não sou apenas servo, o teu amigo me tornei. Te louvarei. eu te louvarei. Não importa as as circunstâncias, adorarei. somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei. Te louvarei. Eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, Eu te louvarei, te louvarei, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, te adorarei, somente a ti, Jesus. quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus, Quão grande. quão grande. Será que você pode declarar nesta noite que Ele é grande? Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão
naquele grande dia. Todo joelho vai ter que se dobrar perante um Deus. Toda língua vai ter que confessar que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é majestoso em nossas vidas. Aplauda Ele nesta noite. E esse ministério de louvor agradece a rica oportunidade. Som. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Quantos estão alegres nessa noite? Dão glória a Deus bem forte. Jesus é maravilhoso. Nós somos mais do que vencedores. Irmãos, vamos ler os anúncios. Atenção, proibido mexer no celular, proibido conversar, não transitar na igreja, proibido comer no templo, proibido mascar chiclete. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Salmo 125. Bastante conhecido esse salmo, que a epígrafe diz: a segurança daquele que confia em Deus. Como estamos nos últimos dias e Jesus está às portas, nós precisamos verdadeiramente confiar que o Senhor tem guardado a nossa vida, a nossa casa. Nós precisamos confiar no Senhor. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o centro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, quanto àqueles que se desviaram para os seus caminhos tortuosos, leva-os, ó Senhor. Com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Glória a Deus. Eu vou convidar a igreja junto comigo no 3, nós lermos o versículo 1. Coloca para mim no telão, por gentileza. Vamos ler todos juntos no 3 no telão. 1, 2, 3. Mas permanece para sempre. Glória a Deus. Confia no Senhor. Não deixe que as circunstâncias, que as dificuldades, que tudo aquilo que tem acontecido te abale, não. Confia verdadeiramente no Senhor. Feche os teus olhos, que eu estarei orando pela sua vida. Glória a Deus, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, aqui se encontra a tua igreja, meu Pai, que se disponibilizou esta noite, neste primeiro dia da semana, para estar na tua casa, Senhor. Os teus filhos que entendem o quanto é necessário estar diante da tua presença, meu Pai. Eu peço ao Senhor, opera sobre a casa de cada um dos teus filhos. Somente o Senhor sabe como é que tem estado o coração de cada um dos teus filhos. Somente o Senhor sabe os problemas, as dificuldades, as barreiras que os teus filhos têm precisado encontrar. Mas eles escolheram nesta noite estar no melhor lugar no mundo, meu Senhor. Quer estar na tua presença. Ainda que esse vírus, meu Pai, ele venha assolar, ele venha trazer medo, ele venha trazer, Senhor, sobre a vida das pessoas um trauma. Os teus filhos têm confiado em Ti e escolheram estar na tua casa. Nós glorificamos o teu nome por cada uma dessas vidas, Senhor, e pedimos a Ti, opera sobre o lar dos teus servos, tirando tudo aquilo que está de mais, Senhor, e colocando aquilo que está de menos. Meu Pai, tira toda a tristeza que tem assolado o lar de algumas pessoas, Senhor, e traz a paz do teu Espírito sobre a casa dessas pessoas que têm confiado em Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, toma a vida de cada um dos teus servos nesta noite e dá vitória à tua igreja. Receba cada clamor, cada adoração, porque nós nos alegramos em estar na tua casa e assim nós te agradecemos no nome de Jesus. No nome de Jesus, aplauda ao Senhor e podei vos assentar. Glória a Deus. Diaconisa Jeane, com a oportunidade, Jesus, logo após diaconisa Raquel Pedro e os adolescentes. Jesus é bom.
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queria compartilhar com você uma palavra que se encontra em Números, capítulo 20. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Números 20, versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não creres em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não farei entrar este povo na terra que lhe dei. Só até aqui. Eu estive meditando nessa palavra e o Senhor falou muito comigo, assim, achei algo muito interessante, porque todos nós conhecemos quem foi Moisés. Moisés, eu particularmente, eu sou um dos personagens que eu mais gosto e curto na Bíblia, Moisés. Porque Moisés, ele é um homem, é um exemplo de um homem confiante, temente a Deus, um grande líder que fez a diferença, foi chamado para libertar o povo que estava cativo, o povo que estava sofrendo na mão de Faraó. E Moisés, Deus ouve o clamor, né, daquele povo e envia Moisés. E aqui nessa passagem vai dizer que o povo já tinha passado por toda a trajetória. Eles enfrentaram Faraó, enfrentaram o Mar Vermelho, passaram pelo deserto, passaram fome, até que eles chegaram aqui, e na rocha em Meribá. E ali achei interessante porque o povo começou a questionar Moisés e Arão que eles estavam com sede e não tinham o que beber. E ali eles vão orar ao Senhor e o Senhor dá uma ordem que era para eles falar a rocha. E ali o povo, eu imagine uma grande multidão, digamos assim, uma grande multidão ao meu redor ali falando o que eu tenho que fazer. Só que Deus tinha dado uma ordem no que era para fazer. Era para falar. E aquele povo estava ali oprimindo Moisés e Arão falando: a gente está com sede. A gente está com sede. O que a gente vai fazer? Era melhor ter ficado lá no Egito. Só que aí Moisés, ele já tinha passado pelo Egito. Ele já tinha saído da mão de Faraó. Ele não morreu diante do Mar Vermelho. Ele enfrentou os soldados de Faraó. Ele passou pelo deserto, ele não morreu mediante a fome. Mas Moisés deixou de entrar na terra prometida por tomar uma atitude devido à situação que estava ali à volta dele. Ele sabia que ele era um grande líder, um grande homem de Deus. Olha a responsabilidade que estava nas mãos dele. Mas ele deixou de entrar na terra prometida porque ele feriu a rocha. E Deus falou que era para falar. E o que eu entendo com isso? Muitas vezes nós perdemos aquilo que Deus já falou que a gente iria conquistar por tomar decisão e atitude na hora errada. Porque a gente deixa de conquistar, não é por não é pelo fulano, não é pela situação, mas é por causa do nosso eu, do nosso temperamento que muitas vezes nos impede de conquistar aquilo que Deus já projetou para nós. Então o que eu quero deixar para você nessa noite, cuidado com o seu eu. Cuidado com os seus sentimentos. Cuidado com o seu temperamento. Porque isso pode permitir você perder aquilo que você já está prestes a alcançar, que é a terra prometida. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Diaconisa Raquel Pedro. Paz do Senhor, igreja. Eu ouvi uma frase essa semana e fui ler um versículo que bateu muito com o que eu havia pensado essa semana sobre tempos de guerra e tempos de paz. Eu ouvi uma frase que dizia assim: tempos de guerra fazem homens fortes e tempos de paz fazem homens fracos. A palavra de Deus em 1 Crônicas 22:7 vai dizer assim: e Davi disse a Salomão: meu filho, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a palavra do Senhor veio a mim e disse: você derramou muito sangue e fez grandes guerras. Você não edificará um templo ao nome do Senhor.
porque derramou muito sangue na terra na minha presença. Eis que lhe nascerá um filho que será homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão. E nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. E este edificará o templo em meu nome. Então eu entendo que Davi foi um homem de guerra, Davi foi um homem forte. Mas por conta das guerras e por conta de tudo que ele fez, ele trouxe tempos de paz. Existe algo que é a missão e a visão. Hoje eu guerreio para lá na frente, aquela terra que é pequena, não invadir o meu território. Então nós vamos de missão em missão com a visão do futuro, daquilo que pode acontecer. Então hoje eu guardo a minha casa, eu oro, eu cerco os meus filhos com a visão de que se o inimigo vier tentar entrar na minha casa, eu de missão em missão fui guardando a minha casa. Davi, ele foi um homem de guerra. Ele venceu muitas guerras, ele guardou a cidade. E no tempo de Salomão, Deus deu tempos de paz. Ensine os seus filhos a, mesmo em tempos de paz, vigiar e ser prudente para que continue os tempos de paz. E mesmo em tempos de guerra, ter a visão de um futuro. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, adolescente, rapidamente. E logo após também gostaríamos de estar ouvindo a irmã Bárbara. Uma oportunidade. Os adolescentes cumprimentam a igreja com a paz do Senhor. Que não falha durante o dia, o sol não
direção. Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, oh, adolescente agradece a rica oportunidade. Glória a Deus, a irmã Bárbara. Logo após também vamos estar ouvindo o obreiro Paulo Vitor. Obreiro Paulo Vitor. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. No domingo passado, Deus me deu essa palavra. E aí a diaconisa Lucélia disse que ia me dar oportunidade. Mas a gente teve um mover aqui com a nossa missionária Adriana e ela me chamou só para orar para o meu marido. E eu descobri que essa palavra era para mim. E eu vou compartilhar com a igreja hoje. Se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. A partir do versículo 28, e diz assim... E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E aqueles que os apacentavam fugiram e, indo à cidade, divulgaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Nessa passagem, a gente vê que Jesus fez uma coisa que ninguém ele pôde fazer. Jesus ele trouxe a libertação para aqueles 2 homens que estavam endemoniados. E quando ele fez isso, ele permitiu que aqueles porcos, que era o dinheiro daquela cidade, se perdessem, caíssem no precipício. E essa passagem nos mostra que aquele povo, quando isso aconteceu, quando eles viram que os seus bens materiais foram prejudicados, eles pediram que Jesus se retirasse daquela cidade. E quando eles fizeram isso, eles impediram que outras pessoas pudessem ser curadas, pudessem ser salvas. A gente vê nessa passagem, no capítulo 8, que Jesus cura um leproso antes de ir para lá. Jesus opera muitos milagres. E quando esse povo pede para Jesus ir embora, porque prejudicou as finanças deles, eles impediram que uma cidade tivesse a oportunidade de conhecer a Cristo e ter seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus amigos curados, tratados e salvos. E no dia que eu estava estudando essa passagem, eu ouvi uma palavra que mexeu muito comigo. E o pastor ele dizia assim, quem tem sido o seu Deus? Realmente é Deus ou é Mamon? Quando você quer ingressar numa faculdade, para quem que você pergunta? Para sua conta financeira ou para Mamon? E engraçado que eu tinha tido uma experiência com uma pessoa que eu gosto muito sobre isso recentemente. Quando você tem a vontade de ter um segundo, um terceiro filho, você pergunta para Cristo se aquilo é o que Ele quer para a sua vida? Ou você pergunta para a sua conta bancária?
Quando você perde algum bem, aquilo te impede de servir a Cristo, aquilo te para. Então que nessa noite nós possamos realmente saber, realmente possamos trazer à nossa memória, ao nosso coração, quem a gente tem servido. A gente tem realmente permitido que Deus alcance outras pessoas através da nossa vida, ou as coisas que nos acontecem impedem que sejamos ferramenta de Deus para que outras pessoas possam ser curadas. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. O obreiro Paulo Vitor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu não vou deixar uma palavra, não. Vou louvar. Eu queria pedir que a minha esposa viesse me ajudar. Vamos aqui. Dá uma ajuda aí. Vamos aqui. Motivo de muita honra, ela ficava em casa falando às vezes, um dia que eu tenho oportunidade, eu vou louvar, nunca que aconteceu. Mas hoje ela vai louvar, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, mãe da igreja. Era o meu sonho, na verdade, ouvir esse louvor depois que eu me converti, mas eu não tive essa oportunidade. Então hoje eu vou aproveitar essa oportunidade para louvar. Você pode ajudar, Renan? Vai vir. Pode. Do Regis Danese, como Zaqueu. A igreja me ajuda, por favor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura,
todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Senhor, agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Jesus tem feito milagre na casa do Paulo Vitor. Irmãos, convido a igreja a se colocar de pé. Chegou o momento da palavra. Convidar ao altar presbítero Caio. Vem, obreira Chayene, orar pelo servo de Deus, seu esposo. Jesus é bom. Amém. Só da igreja capaz do Senhor. Vamos estender as mãos para orar pelo servo do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, nesse momento, Deus, eu quero Te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de mais um dia estar na Tua presença, na Tua casa, Senhor, pelo privilégio de ouvir, Senhor, a Tua palavra, de poder louvar e bendizer o Teu santo nome. Deus, nesse momento eu quero Te entregar a vida do presbítero Caio nas Tuas mãos. Eu Te peço, Senhor, enquanto ele estiver ministrando, vá de encontro, Senhor, ao coração. Pai amado, Deus bendito, joga por terra todo nervosismo, toda ansiedade, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, que os nossos corações, Senhor, venham estar abertos nessa noite, Pai, para receber, Senhor, de Ti, Pai, para ouvirmos a Tua voz. Pai, que o nosso coração venha estar como a terra fértil, Senhor, para receber a Tua semente. Pai, toma, Senhor, o Teu povo, Senhor, nesta noite. Toma o Teu servo, Senhor, vá de encontro à casa, supre as necessidades. Pai, tudo aquilo, Senhor, que o Teu Filho precisa. Ó Pai, eu Te peço, Senhor, se Tu nessa noite, ó Deus, o socorro bem presente na hora da angústia. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Feliz de mais uma vez estar ministrando a palavra. Só que nessa noite eu tô com um sentimento diferente. Acho que eu tô com mais vontade de pregar do que o normal. Falei, não sei se foi o ensinamento que o diácono Kleber deu hoje pra gente aqui na escola bíblica, mas Deus tem falado muito ao meu coração. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Esther, capítulo 4. Glória a Deus. Livro de Esther, capítulo 4. Eu estou feliz porque, independente das circunstâncias e das dificuldades, o Senhor tem estado comigo, com a minha família. E isso é mais do que suficiente. A gente precisa entender isso. A gente não precisa de muito. A gente precisa do suficiente para continuar caminhando, para não esmorecer, não perder aquilo que o Senhor tem depositado em nossas mãos. Esther 4, a partir do 10, vai dizer assim: Então disse Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu
que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Ester que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo, pereço. Só até aqui, a igreja pode se assentar. Irmãos, como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de voltar um pouquinho para a gente poder entender esse contexto que nós estamos, o contexto dessa história que nós vamos abordar nessa noite. O povo, como é que o povo foi parar aqui, dentro dessa situação? Nós acabamos de ler um texto que no capítulo 4, onde Mardoqueu está desesperado, está triste, está angustiado, porque houve-se um decreto da parte do rei, assinado pelo rei, de que todo judeu deveria ser morto em um determinado dia. Então Mardoqueu estava angustiado, e Ester ficou meio assim: olha, eu não posso, eu não tenho muito o que fazer, porque o rei já não me chama há um tempo. Foi esse contexto que nós lemos. Mas como é que o povo foi parar dentro dessa situação? Como tudo isso aconteceu? O povo foi levado cativo para a Babilônia, no período que Jeremias profetizou esse cativeiro. O povo estava no exílio, por conta da desobediência do povo, por conta da prostituição espiritual, que era o quê? Era o ato das pessoas, dos judeus, se voltarem a outros deuses. Aquela constante desobediência levou o povo para o exílio babilônico. Então Deus permitiu que o povo passasse um período lá na Babilônia, e esse período passou. A gente não vai entrar nesses detalhes porque não é o nosso foco, só para você entender. Esse período passou, esses 70 anos de cativeiro se passaram, e o que aconteceu dentro desse contexto? O povo foi liberado, Ciro liberou o povo. Uma parte voltou para Jerusalém, uma outra parte ficou com medo, de repente, da longa jornada, das dificuldades que enfrentariam pela caminhada, e não foram, permaneceram. De repente estavam gostando da liberdade que estavam tendo, e permaneceram, não regressaram para Jerusalém, não voltaram para sua terra de origem, para sua terra natal. Eles ficaram, até aí tudo bem. Só que aí o tempo foi passando, o Império Babilônico caiu. E aí entrou o Império Medo-Persa, que veio Ciro, iniciando o Império Medo-Persa, depois vieram outros reis, e chegou até esse momento aqui. Mardoqueu, ele não foi pego diretamente em Jerusalém, Ester não foi pega diretamente em Jerusalém, foi levada até Suzã. Na verdade, foram os seus antepassados, os seus bisavós, os seus avós que foram tirados de lá. Porque se nesse período Mardoqueu e Ester tivessem sido tirados de lá, Mardoqueu era para ter cerca de 100 anos. E pelo que a gente entende aqui, não é isso que estava acontecendo. Então, os seus antepassados são levados, Mardoqueu já nasce nesse contexto, ele já nasce no exílio, e aí ele permanece ali até aí tudo bem. Então o povo parou ali, o povo permaneceu, e como tudo começa? Começa com quando o rei Xerxes, em algumas traduções ele vai mencionar Assuero, mas é em relação à mesma pessoa que nós estamos falando. Ele promove uma festa, ele promove um evento de 180 dias para poder mostrar a sua glória, para poder mostrar o seu poder, o esplendor do seu rei, do seu império, do seu reinado.
estudos vão dizer que ele na verdade, ele estava também tramando invadir a Grécia, ele estava bolando com alguns planos militares dentro desse contexto. Então, 6 meses, um período bem longo. E dentro desse período, o rei dando uma festa, pessoal se alegrando, bebendo vinho, todo mundo feliz, pessoal que estavam com ele convidou todos os seus nobres, todos os seus príncipes, todas aquelas pessoas que faziam parte dos seus, que governavam as suas províncias, estavam ali com ele. E ele fala assim, olha, já que ele estava mostrando todo o seu poder, toda a sua glória, ele fala assim, ele manda alguns dos seus oficiais ir buscar a rainha Vasti, que nesse primeiro momento era a rainha. Era Vasti que era a rainha. Então ele manda chamá-la para quê? Para poder mostrar ao povo, aos seus companheiros, a beleza da sua rainha. Então essa era a intenção dele. Ele manda chamar, porém a rainha Vasti, ela se recusa. Ela fala, não vou. E aí os oficiais voltam, eles trazem a notícia que Vasti não iria comparecer. E o rei, ele se sente insultado com aquela atitude, porque se ele mandou chamá-la, ele queria que ela viesse ter com ele. Ninguém que o rei falasse, olha só, se apresente a mim, teria esse direito de repente não se apresentar ou falar, eu não vou, não. E aí ela tem essa atitude, e aí o rei fica irado, ele fica muito chateado, e aí o rei está cercado dos seus conselheiros. E os seus conselheiros falam assim, olha, rei, o que vai acontecer? Se você não fizer nada, vai acontecer que as mulheres dos seus nobres e dos seus governadores também não vão respeitar seus maridos com o pretexto de que, se a rainha não respeitou o rei, então eu também, a Vasti falou que não ia e não foi, e ficou por isso mesmo, então eu também não vou, e você não vai poder falar nada e dizer nada. Foi esse o conselho que os conselheiros do rei deram para o rei. Fala assim, então rei, toma uma providência. A gente precisa intervir de alguma forma, ela tem que ser punida, a gente precisa lançar um decreto, alguma coisa. E aí, resumindo, o que acontece dentro desse contexto? A rainha Vasti, ela é impedida de se apresentar novamente diante do rei, ela é impedida, ela não pode mais se apresentar, e ela é obrigada a dar o título dela de rainha para uma outra mulher melhor do que ela. É isso que o texto nos diz. E aí, logo após, Assuero, ele vai se lembrar de Vasti, passado o tempo, ele vai se lembrar de Vasti, ele vai lembrar do decreto, ele vai lembrar da punição que deu a ela, e aí ele lembra que não tem uma rainha, e ele fala assim, olha, a gente precisa lançar uma espécie de concurso para ver quem é que vai assumir esse posto de rainha, quem é que vai assumir essa posição. E aí as virgens de todo o império de Xerxes, elas são convocadas. E elas passam um período de 12 meses num tratamento de beleza para poder se apresentar ao rei, para então o rei começar a escolher quem seria aquela que seria a rainha que iria assumir aquela posição. Assuero vai escolher Esther. Esther não tinha... Nós estamos resumindo alguns pontos porque são muitos detalhes, senão o tempo não dá. Esther, ela tinha ela era meio que família de Mardoqueu, porque Mardoqueu adotou ela, cuidava dela, orientava ela. Mardoqueu, quem virou rainha foi Esther. Mardoqueu, ele era apenas um judeu respeitado, ficava sempre ali à porta do palácio real. Era isso que acontecia. E Ramã, um dos oficiais do rei Xerxes, ou do rei Assuero, ele é exaltado. O rei fala assim, olha, eu preciso de alguém nessa posição de confiança, e você é o cara, eu confio em você. O rei confia em Ramã de uma forma tão grandiosa que ele dá o seu anel selo na mão de Ramã. O anel selo era utilizado para poder selar
cartas, documentos, que depois de feito aquele selo, era como se o rei estivesse criando uma lei que nem ele mesmo poderia revogar. Ou seja, ele confiava de tal forma em Ramã, que ele fala assim, olha, tá aí, o que você fizer, irmão, tá feito. Ele confiava em Ramã. Só que aí já começa a entrar algumas questões. Mardoqueu, Ramã era um cara orgulhoso, Ramã era um cara vaidoso, ele gostava de ser ovacionado, não sei se é a palavra certa, ele gostava de que reverenciado, ele gostava de ser reverenciado, ele gostava de que quando as pessoas passassem, quando ele passasse, ele gostava que as pessoas se curvassem, que as pessoas reconhecessem a grandeza da posição que ele agora ocupava. Só que Mardoqueu e Ester, eles estavam em Suzã, mas eles não eram de Suzã. Mardoqueu e Ester estavam em Suzã, mas eram judeus, eles tinham algo guardado na mente e no coração. Eles foram chamados para poder fazer a diferença e entendem que o lugar que eles estão, isso não muda a essência de Deus que tem no coração deles. Isso não muda. E o que eu começo a entender com isso dentro desse texto? Ramã passa, Mardoqueu não se curva, todo mundo reverencia, todo mundo presta as suas devidas continências, enfim, condolências, é o quê? Homenagem. Prestam as suas devidas homenagens. E Mardoqueu mantém a postura dele, não se curva, porque ele tem algo dentro do coração dele, ele já sabe o que ele sabe quem ele é, ele sabe por que ele foi chamado, ele sabe para quê, ele sabe o papel dele na face da terra, então ele mantém a sua postura. E aquilo ali começa a chamar a atenção de algumas pessoas. Porque o pessoal vê, olha só, todo mundo que passa se curva, só esse cara que não se curva, por que tu não se curva? E a Bíblia diz que Mardoqueu não falava nada, Mardoqueu só falava que quando ele abriu a boca para falar, ele abriu a boca para falar que era judeu, e só. Ramã passava, Mardoqueu não se curvava. Até que chegou um momento que levaram essa situação para Ramã. Ramã ficou irado, ficou revoltado, não gostou do comportamento de Mardoqueu. Ele trama para poder matar Mardoqueu. E não só Mardoqueu, e a gente vai ver isso. E o que a gente precisa entender dentro desse contexto? Nós vamos seguir, só um momento. Mas o que a gente precisa entender dentro desse contexto? Mardoqueu e Ester faziam parte de um grande plano de Deus. Eles faziam parte de um grande agir de Deus. A gente vai ver que a destruição do povo de Israel estava programada bem mais lá para frente. Porque Ramã não queria destruir somente Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava. Ramã queria destruir todos os judeus. Ele queria, eu vou te explicar o porquê, mas ele não queria destruir só um, ele queria destruir todo mundo. Tanto que depois ele lança o decreto, ele fala assim, olha, dia 13 do mês 12, não sei se corresponde ao mês de dezembro, mas acho que não, acho que é março. Acho que é março. Ele fala assim, nesse dia todo judeu tem que ser morto, tem que ser aniquilado. E aí eu começo a enxergar o cuidado de Deus com o povo de Deus. Mesmo antes do povo de Deus ser jurado de morte. Eu começo a enxergar o agir de Deus, mesmo antes do povo de Deus se meter nessa enrascada. Eu vejo o cuidado de Deus, mesmo antes do povo de Deus tomar conhecimento que seria morto e aniquilado. Sabe por quê? Porque o povo recebeu essa promessa de que seria morto. Ramã falou assim, olha só, mandou os cavaleiros do palácio, levem todas as 127 províncias, em todas as cidades, publica a lei, entrega lá para todo mundo poder ler, que os judeus, todo mundo, todos eles têm que serem mortos. Foi esse o decreto, porque Ramã chegou para o rei e falou assim, rei, olha só, a situação é a seguinte, tem um pessoal que é judeu, e o costume desse povo é diferente do costume do rei.
eles não gostam de reverenciar, eles não gostam de servir, eles têm a tendência a confrontar. E isso não é bom para o rei. Então convém ao rei que o rei lance um decreto para a gente poder tirar esse povo. Não tem interesse em ter esse povo junto com o rei. O decreto está liberado. O judeu tem que morrer. Mas desde o primeiro capítulo, a gente vai ver que a promessa dos judeus para a morte, Mardoqueu se lamenta no capítulo 4. Mas no capítulo 2, Esther já é escolhida. E eu começo a entender que, antes mesmo de existir a possibilidade do nosso problema, antes mesmo de existir a possibilidade daquilo que a gente pensa que é para a nossa morte, antes mesmo de acontecer aquilo que nós pensamos que vai nos matar, Deus já estava se posicionando de forma estratégica para poder intervir em favor do teu povo. O povo não estava nem pensando ainda em ser destruído, e Deus já estava botando Esther no lugar dela para na hora certa se levantar em favor do povo de Deus. E aí eu começo a entender que às vezes nós nos preocupamos com coisas pequenas demais, porque o nosso entendimento é muito pequeno. A gente não consegue nem imaginar quem é Deus, porque Deus está além da nossa compreensão. Nós somos criaturas, Ele é o Criador. Tudo aquilo de maior que nós conseguimos pensar não consegue chegar aos pés de quem é Deus. Nem o nome de Deus. Deus não é o nome de Deus. Deus não é Deus. Quando nós falamos Deus, é uma alusão, é uma menção ao Todo-Poderoso, ao Pai das luzes. O mais próximo que nós conseguimos chegar do nome de Deus é quando Deus fala para Moisés. Moisés fala que o eu sou te enviou. É a definição mais próxima de quem é o nosso Deus. Então, às vezes, nós começamos a nos preocupar. Mardoqueu está lá na porta do palácio, está desesperado, já rasgou as suas vestes, já vestiu o pano de saco de cinza, está chorando, está desesperado. Mas desde o começo, Deus já tinha botado Esther para poder se levantar em favor do povo. Irmão, não fica preocupado, não turba o seu coração, se levanta na presença do rei. Às vezes nós pensamos em paralisar por coisas muito pequenas. Preocupações que sobem o nosso coração, que são coisas muito pequenas. A gente tenta, sabe por que a gente sofre? Porque a gente traça definição em coisas que nós não temos nem a capacidade de traçar definição, porque a nossa mente não consegue definir nada a respeito do nosso Deus e do agir de Deus. São coisas que simplesmente a gente pensa, a gente acha, a gente especula, porque é da nossa natureza pensar. É da nossa natureza imaginar o que vai acontecer. Mas desde o princípio Deus já estava com tudo planejado, com tudo arquitetado. Não adianta. Se você é filho de Deus, se você recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, não perturbe a sua mente, não perturbe o seu coração. Não se preocupe com o seu trabalho, não se preocupe com o seu parente que está perdido. Se preocupe em permanecer firme na presença do Senhor. Deus com um propósito muito grandioso, irmãos. Um propósito muito grandioso. Mardoqueu e Esther estavam numa terra que não era sua de origem. Mardoqueu podia falar assim: tá todo mundo adorando, eu vou adorar também. Tá todo mundo se curvando, eu vou me curvar também, porque eu não vou arrumar problema não. Mardoqueu sabia por que foi chamado. Mardoqueu sabia o propósito que Deus tinha colocado no coração dele. Não se preocupa com o teu problema não, porque antes mesmo do teu problema acontecer, Deus já estava se posicionando para poder resolver. Isso aqui é muito terrível, porque tem coisas que nós achamos que de repente estamos sofrendo. Aí eu olhando assim, eu me pergunto, por que Mardoqueu estava sofrendo? Se desde o princípio Deus já estava se programando para poder levantar Esther. Desde o princípio, Vasti sai. Foram muitas mulheres que foram apresentadas ao rei.
Porém, o rei achou graça em Esther. Deus fez o rei achar graça em Esther. Eu entendo com isso que preocupação nenhuma pode roubar aquilo que Deus plantou no meu e no teu coração. E na verdade é só isso que nos tira do foco, é só isso que nos tira da presença de Deus, é preocupação, irmãos, porque se está tudo bem, é muito fácil de caminhar, é muito fácil de continuar, mas são as preocupações da nossa vida que nos tira do foco e que nos deixa disperso. É simplesmente isso. E Deus é especialista nessas coisas. Quando nós pensamos que não vai acontecer, já aconteceu. Deus é especialista a gente fica preocupado, a gente fica turbado, achando que não vai acontecer. Mardoqueu estava chorando, estava desesperado, mas não sabia do que estava acontecendo. E Deus estava, eu imagino Deus olhando para Mardoqueu: Mardoqueu, você está triste por quê? Você está chorando por quê? Você está desesperado por quê? Se eu já me levantei muito antes de você saber para resolver esse problema. Quer outro exemplo disso? E o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação dos séculos. Deus não criou o homem para poder pecar, não. Deus não criou o homem com esse propósito, mas sabia que o homem iria pecar. O homem pecou depois, mas o Cordeiro já tinha sido morto. Desde a fundação dos séculos ele já tinha sido morto. Deus é especialista em se levantar para resolver problemas antes mesmo deles acontecerem. Deus é especialista nisso, irmãos. É porque são coisas que nós não conseguimos enxergar, vai além da nossa natureza humana. Vai além. Me ajuda um pouquinho. Se puder aumentar, por favor. Estou ficando rouco já. Então, vai além, isso vai além da nossa capacidade humana. São coisas que nós não conseguimos entender, nós não conseguimos enxergar, mas Deus, Ele tem solução para tudo e nós precisamos aprender a descansar, nós precisamos entender que o poder de Deus está sobre as nossas vidas. O livro de Esther, em nenhum momento ele menciona Deus, ele menciona o nome de Deus, mas muito mais importante do que mencionar o nome de Deus é a gente ver o cuidado de Deus, o agir de Deus, o trabalhar de Deus em favor do povo de Deus. Você não vê, pode procurar, procura a palavra Deus aqui que você não vai achar, mas é notório o cuidado de Deus com o povo de Deus. Você acha que Deus ia frustrar o plano de Jesus Cristo vir em carne por causa de Ramã, porque Ramã queria ser adorado? Não, isso aí é coisa pequena. Isso são coisas pequenas. E nós precisamos entender, porque às vezes nós nos preocupamos quando as coisas estão mudando de lugar. Porque o ser humano é assim, quando as coisas, quando tem mudança, causa desconforto. Tudo que é diferente a gente começa a estranhar, tudo que tem mudança causa desconforto e a gente não fica, a gente fica preocupado, a gente fica agoniado, a gente quer resolver, a gente quer saber, a gente quer entender. E essa é a nossa tendência, mas nós precisamos entender o seguinte: quando as coisas estão mudando de lugar, a gente precisa ficar atento, sabe por quê? Porque é através dessa mudança que Deus pode estar se posicionando num lugar estratégico para no momento certo se levantar em meu e em teu favor. Então eu não tenho que ter medo daquilo que tá mudando, daquilo que é diferente, eu não tenho que ter medo, eu preciso entender o seguinte: os planos de Deus são maiores que os meus, os caminhos de Deus são maiores do que os meus caminhos, eu não consigo entender, eu não consigo compreender. O problema é que nós não conseguimos entender e guardar que tem coisas que nós não vamos entender. Tem coisas que simplesmente vai acontecer e nós precisamos confiar. Nós precisamos dizer para o nosso natural assim: olha só, você não vai entender não, mas respeita, segura a tua onda aí e deixa Deus fazer o sobrenatural. É porque a nossa tendência é tentar entender o que está acontecendo, mas nós precisamos romper com isso nessa noite. Nós precisamos deixar Deus movimentar a nossa mente, o nosso coração. Nós precisamos deixar Deus fazer morada, deixar Deus mover as coisas de lugar, porque às vezes quando Ele move as coisas de lugar, de repente tira aquilo que eu e você gostamos, de repente te tira do emprego, te tira do lugar que você mora, te tira do seu projeto, do seu plano, e você fala assim: ah, mas é o que eu planejo, eu não estou gostando, não interessa, confia que Deus está fazendo através da tua vida. E como canal de Deus,
Deus pode estar se posicionando não só para você, mas também através de você. Porque olha só, Deus se posicionou através de Esther. Mas foi benefício para Esther também, porque Esther é judia. Era judia. Mardoqueu fala para Esther: Esther, não acha que tu vai passar batido, não. Quer ficar quieta, pode até ficar, mas se tu se calar, vai vir socorro de outra parte, irmão. Se eu me calar, vem socorro de outra parte. E a gente vai ver Esther alcançando o favor de Deus. A gente vai ver os judeus alcançando o favor de Deus, porque Esther se permitiu ser usada, permitiu que as coisas viessem a mudar de lugar. E quando nós travamos isso, as coisas não acontecem. Você já parou para pensar que de repente você vive uma situação até hoje que não tem solução porque Deus não pôde se movimentar ainda para se levantar em teu favor? Pode ser porque de repente você não quer que algo fuja do teu controle e fala assim: Senhor, aqui o Senhor não pode mexer não. E o Senhor está falando assim: se eu não posso mexer, eu não posso me posicionar para poder defender, para poder ajudar, para poder orientar. E é basicamente isso nas nossas vidas. Com relação a Mardoqueu e Esther, Deus usa uma mistura, uma mistura não, uma combinação do caráter de Mardoqueu com as circunstâncias. E isso é muito lindo. E com o caráter de Esther também e as circunstâncias. As coisas não mudaram. O modo de Deus operar não mudou. Mardoqueu está na porta da cidade, Esther já é rainha. Mardoqueu houve uma conspiração para poder matar o rei Assuero, Xerxes. Ele fica sabendo e fala assim: olha, Esther, estão querendo matar o rei, isso. Esther chega, fala para o rei pega, apura os fatos, pega os dois que estavam conspirando, degola eles e ficou por isso mesmo. Aí de repente, parece até que as atitudes corretas, às vezes elas não são recompensadas, né? Às vezes parece até que o posicionamento correto, às vezes não vai gerar benefício nenhum. Então para que eu vou me comportar dessa forma? Mas aí nós precisamos entender o seguinte: nós não podemos pensar assim, sabe por quê? A recompensa ela pode até ser adiada, mas uma hora ela vai chegar. A recompensa pelo teu posicionamento pode até demorar, pode até ser adiada, mas ela vai chegar. Se chegar hoje, amém. Se não chegar, se chegar amanhã, daqui um mês, amém também. Uma hora ela vai chegar. Só que quando você se posiciona do lado de Deus, você sabe que Deus, do que você está com um general de guerra. Porque a palavra de Deus diz que ninguém pode parar o braço forte do Senhor. Você tem uma garantia, a maior das garantias que você poderia ter. A garantia que você está com alguém que não perde uma guerra, que não tem quem pode pará-lo. Que nada foge do alcance dos seus olhos, que não dorme, que não tosqueneja, que os seus olhos são como chamas de fogo. Essa é a definição do nosso Deus. As garantias, os benefícios do posicionamento correto, eles são garantidos pelo nosso Deus. E nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos de uma vez por todas mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de nos comportar, entendendo o seguinte: uma hora Deus vai se levantar. É porque nós somos seres imediatistas, nós queremos que se nós fizermos algo aqui, que aconteça aqui. Se não acontecer agora, não serve. É igual investimento, né? Investimento. As pessoas são mais atraídas, principalmente as pessoas de classe mais baixa, são atraídas por investimento de curto a médio prazo. Então olha só,
Nós precisamos entender o seguinte: pode demorar, mas vai chegar. Se você é fiel, Deus vai te honrar. Se você é fiel dentro da sua casa, no seu trabalho, se você honra a Deus por onde você passa, dando um bom testemunho, fazendo o seu papel, falando de Deus, falando da palavra de Deus, fazendo a obra de Deus, Deus vai te honrar. De repente está difícil, mas a gente precisa resolver. De repente tá difícil, mas a gente precisa continuar. Mardoqueu se vê diante de uma situação. Ramã era o cara, abaixo do rei era ele. Mardoqueu, mesmo sendo minoria, fala assim: eu não vou me curvar. Aí a gente vai ver o seguinte: Mardoqueu, dentro de uma situação que de repente ele não era confortável para ele, mas ele escolhe o seguinte: olha, se Deus me chamou, eu tenho que fazer. Se eu tenho a consciência de que Deus é na minha vida, eu tenho que fazer. Se eu tenho a consciência de que Deus me chamou para essa obra, eu tenho que fazer. Se eu tenho consciência de que eu estou em Deus e sou uma nova criatura em Deus, eu preciso ter uma mente transformada, um coração transformado, uma vida transformada. Eu preciso ter a atitude correta que Deus me chamou para ter. É diferente de pessoas que... Sabe aquelas pessoas que não têm atitude nenhuma? A pessoa não sabe nem o que fazer. Tem alguma coisa, ela fica olhando para o outro para ver o que o outro vai fazer para reproduzir também, porque ela não sabe nem por que ela foi chamada, ela não sabe nem por que ela está ali. Mas isso tem que acabar nas nossas vidas. Nós precisamos ter uma mente diferente, nós precisamos ter um comportamento, porque se a palavra de Deus está em mim, está no meu coração, de uma vez por todas eu preciso saber o meu papel, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, o meu comportamento eu tenho que saber. Eu não tenho que ficar olhando para o lado e para o outro para ver o que vai fazer, porque eu sou João vai com as outras, vai com os outros, com as outras não, né? Com os outros. Mas João vai com os outros. Não, eu tenho que ter uma mentalidade diferente. Mardoqueu, ele age assim, tá todo mundo fazendo uma coisa, mas Mardoqueu é difícil, irmão. Sabe por quê? Quando a gente tem uma atitude que a gente vê que a maioria não está tendo, a sensação que a gente tem é que a gente de repente está errado. É que de repente a gente está no caminho contrário. Está todo mundo fazendo A, eu vou fazer B? Não, de repente é melhor eu fazer A também, porque no meio da multidão eu sou só mais um. Não é não, irmão. Nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor, que são como chamas de fogo. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para fazer a diferença onde quer que nós estejamos. O Senhor nos chamou para poder levar essa diferença, essa transformação através da nossa vida, através da nossa casa, através da nossa família. O Senhor nos chamou para solucionar, não para ser problema, mas para ser solucionador de problemas. É para você solucionar os problemas no seu trabalho e inspirar os outros a solucionar. É para você solucionar os problemas na sua casa e inspirar os outros a solucionar. É para você ter um comportamento diferente. As pessoas te olharem e falarem assim: ó, se fulano conseguiu, eu também vou conseguir. Se fulano está no caminho, eu também vou permanecer. É basicamente isso. Então, quando você for colocado numa situação difícil, de aperto, fique atento, porque de repente tem aí uma oportunidade de você honrar a Deus. Mardoqueu vivia literalmente nessa situação. Ele vivia uma situação difícil. Ele poderia falar assim: olha, eu não vou arrumar problema, o cara está abaixo do rei, ele pode armar uma para mim. Mas ele não está preocupado com a vida dele, ele não está preocupado com os problemas dele, ele está preocupado com o que Deus chamou ele para fazer. E aí agora nós vamos voltar naquele ponto que eu falei que voltaríamos. Por que Ramã queria matar os judeus? Não foi Mardoqueu que não reverenciava Ramã? Por que matar todo mundo? Ramã manda fazer um madeiro de 22 metros, se não me falha a memória, para poder pendurar Mardoqueu. Mas por que decretar a morte de todos os outros judeus?
Será que Deus não estava vendo isso? Deus estava vendo sim, Deus já estava posicionado. A visão de Deus, o inimigo pensou que estava ganhando, mas Deus já estava posicionado e o inimigo não viu. Deus já estava num local estratégico falando assim, eu estou só esperando. Na hora que eles pensarem que ganhou, eu vou entrar. Como eu falei aqui, quando Deus cria o homem, Ele não cria o homem para poder pecar, não. Quando Deus criou Lúcifer, Ele não criou Lúcifer para poder, destinado ao mal. Ele não criou Lúcifer para isso. E como o mal se formou? Como é que isso aconteceu? O mal não existia no princípio. Era tudo muito belo, tudo muito bonito, porém Lúcifer, nasceu um coração no sentimento de Lúcifer, um sentimento ainda que não tinha sido visto, não tinha sido presenciado no coração de ninguém, não tinha sido denominado como nada por ninguém. Só que Deus olha aquele sentimento no coração de Lúcifer, Deus reprova. E Deus, em aspas, o denomina esse sentimento como um sentimento mau. E aí que o mal começa. Adão e Eva são enganados. Não foram criados para isso. Mas Deus já estava no ponto de proteger. Deus podia largar de mão? Poderia, mas Deus já estava no ponto de resgate. De repente você está numa situação que você acha que não tem mais jeito. De repente você está desesperado, você está preocupado, mas Deus já está no ponto de resgate. Se você não consegue enxergar, abre os teus olhos nessa noite que você vai ver. Deus já tá no ponto de resgate. Ramã queria matar os judeus, sabe por quê? Aí aqui agora eu vou falar por que nós precisamos ser bem resolvidos, precisamos ter a vida resolvida. Ramã queria matar os judeus porque era descendente de Agag. Ramã era um agagita, descendente dos amalequitas. E o que Deus falou lá no bem antes, se não me engano em Números, para tirar, varrer os amalequitas debaixo do céu. Fizeram isso? Não fizeram. Sabe o que eu aprendo com isso? Se tu não resolver a tua vida, se tu não resolver os teus problemas, uma hora o problema vai voltar e vai te achar de novo. Não tem para onde correr, nós precisamos entender o seguinte: Deus nos dá oportunidade de resolver coisas nas nossas vidas que nós muitas vezes jogamos fora. Vivemos coisas porque queremos, vivemos coisas porque plantamos, porque às vezes não tiramos aquilo que Deus fala assim: tira, elimina, tira da face da terra, tira debaixo do céu, tira. Não é para deixar ninguém, os caras foram lá e deixaram. O que aconteceu depois? As consequências vieram. Então, nós precisamos ter maturidade e começar a entender que problemas são para ter resolvidos. Tem pendência com o teu irmão, resolve. Tem pendência no teu trabalho, resolve. Tem problema na tua família, resolve. O que está pendente na tua vida, resolve. É noite de nós entendermos que Deus nos chamou para viver em novidade de vida. Deus tem novidade para a tua casa, Deus tem novidade para a tua família, Deus tem portas novas, Deus tem coisas novas sobre a tua vida, sobre a minha vida, e nós precisamos receber, precisamos tomar posse disso. Mas isso não é somente levantar a mão, não, irmãos. Tomar posse não é só levantar a mão. Tomar posse é tomar atitude para que a bênção possa se aproximar de você. É dar liberdade para que o agir de Deus possa entrar. De repente Deus está no ponto estratégico, mas está esperando você resolver coisas que você ainda não resolveu. Deus está mostrando: olha, de repente você está vivendo isso hoje porque você não resolveu antes, então resolve. Esther diz que ninguém comparece à presença do rei sem ser chamado. Esther, mesmo com medo no coração, com receio, ela fala: Mardoqueu, eu não posso. Em outras palavras, o texto não diz: Mardoqueu, o rei não me chama tem um tempo.
O rei não me chama para poder ter com ele, para bater um papo com ele, tem mais de 30 dias. Eu não posso chegar na presença dele. Porque quem chega na presença dele sem ser convidado é morto, a não ser que ele estenda o cetro de ouro como um sinal de misericórdia. Mas Mardoqueu fala assim, olha, Esther, não tem problema. Pensa bem, porque de repente Deus te colocou nesse lugar que você está hoje para você fazer a diferença. De repente Deus abriu essa porta para você hoje para você poder fazer a diferença. Deus te deu uma família para você poder fazer a diferença. Deus te deu um trabalho para você fazer a diferença. Deus abriu a porta na faculdade para você fazer a diferença. Deus te deu uma nova vida, não porque você é bonito, não, mas é para você fazer a diferença. E Mardoqueu fala assim, olha só, Esther, se você não fizer, se você não falar, não tem problema não, está tudo certo. Não tem problema, é contigo mesmo. Isso aqui é muito lindo, sabe por quê? Mardoqueu entende que se Esther não fala nada, Deus vai dar o jeito dele de resolver o problema, irmãos. Isso aqui é muita confiança em Deus. E é isso que às vezes está faltando nos nossos corações, confiança em Deus, entender que o Senhor verdadeiramente tem o controle das nossas vidas, que nada foge do seu controle, dos seus planos, nada passa desapercebido. Nada passa, Mardoqueu sabe, se você não falar, socorro virá de outra parte, não tem problema. Eu tenho certeza. O texto não fala nem Deus, nem o nome de Deus fala. Socorro virá de outra parte. Socorro virá. Sabe o que eu entendo com isso? Esther fala assim, não, eu vou. Reúne o povo para jejuar comigo. Eu também vou jejuar 3 dias. Não vamos comer, não vamos beber. Vamos ter uma atitude diferente. Vamos jejuar todo mundo. E aí a gente vai ver o agir de Deus. Eu vou chegar diante do rei. Se eu morrer, eu morri. Se eu perecer, eu pereci. Não tem problema. Mas eu vou chegar diante do rei e eles jejuam. Eles jejuam, eles fazem o propósito diante de Deus. E quando Esther chega diante do rei, Deus honra a Esther. Deus honra o seu povo. Deus se levanta em favor do povo. Sabe o que acontece no final da história? Esther chama eles para um banquete 2 vezes. E depois fala assim, olha só, vocês estão querendo... Esther fala, Ramã, esse homem, esse perverso aí, ele está querendo destruir o povo de Deus. Ele está querendo... Aí o rei fala assim, ele teria essa ousadia na minha frente, no meu palácio, debaixo do meu nariz. Ele queria exterminar o povo da rainha. Não, vai lá e pega Ramã, na cruz, no madeiro que ele tinha, de 22 metros que ele tinha preparado para Mardoqueu morreu, quem morreu foi Ramã. Não tenha medo de se posicionar não, irmãos. Não tenha medo de ser quem Deus te chamou para ser. Não tenha medo de fazer a diferença. Não tenha medo de mostrar a sua identidade de cristão. Aonde você estiver, faça a diferença no meio da sua casa, da sua família, na sociedade, no trabalho. Aonde Deus te der oportunidade de honrar o nome dEle, honra, porque o Senhor já se posicionou em teu favor. Se você não se posicionar, o problema não é de Deus. Quem perde não é Deus. Quem perde é eu, quem perde é você, porque a palavra vai dizer assim, Esther, se você não se posicionar, o problema é seu, quem vai morrer vai ser você e vai ser a sua família, então faz o que Deus quer que você faça. Eu preciso entregar, Deus tem oportunidade para minha casa e para tu, irmãos. Eu estou inspirado porque eu já recebi essa palavra, Deus tem novidade para minha vida e para a tua vida. Só não vai receber isso quem não quiser, irmãos. Eu já recebi do céu que o Senhor está comigo. Eu já resolvi fazer diferente. Então a partir de hoje, muda o teu comportamento, muda o teu procedimento, que Deus vai te honrar. Chega de viver uma vida de mesmice, uma vida de mediocridade, uma vida sempre na mesma coisa. As coisas não mudam, a porta não melhora, as coisas não abrem. Deus tem o melhor para a minha vida e para a tua vida, irmão. Recebe essa palavra. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Da vitória, Ele para o tempo, muda a estação. Acalma a tempestade, o ano e o Jordão. Prepare um banquete em meio ao deserto, só pra te dar vitória. Onde não tem parede, e água da rocha pra matar sua sede.
Glória a Deus. Que ele não tarda, não falha, não perde batalha, derrota gigante, derruba a muralha, passeia no fogo, caminha no mar. Se tem crente na cova, faz leão jejuar. Ele ordena, ele manda, ele faz como quer. Ele tem, ele pode, porque ele é o leão de Judá, raiz de Davi. Quando ele ordena, ninguém pode impedir. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Irmãos, chegou o momento do ofertório. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A maioria essa noite é da casa, sabe as necessidades, sabe que estamos no início do mês e as contas elas chegam de luz, de água. Tá chegando o dia de pagar o aluguel do imóvel e nós precisamos. Sexta-feira, em espécie. Então oferte, tá ok? Coloque o seu dízimo. Você que já está em condições de trazer o dízimo, traz o seu dízimo. Pode mandar as crianças. Porque nós não podemos deixar de honrar com os nossos compromissos. Está fresquinho aqui. Todos sabem que ao longo do dia hoje foi um calor enorme. E nós estamos aqui, ó, confortável. Alguém quer perder essa regalia? Alguém quer perder? Alguém quer ficar no calor? E quer ficar no calor, mas se nós não contribuirmos, se nós não trouxermos nossas ofertas, não trouxermos, vai ser necessário ter que ficar com a porta aberta, os ventiladores ligados, sem ligar o ar-condicionado, porque o ar-condicionado, ele puxa bastante energia. Então, coloque tua oferta, enquanto é isso, as crianças vão louvar. Glória a Deus. Igreja para o Senhor. Para o Senhor. Tá cheio de amor, tá cheio de amor, oh, oh, oh. A boca fala aquilo que o coração tá cheio, tá cheio. A boca fala aquilo que o coração tá cheio de amor, tá cheio de amor.
Hoje, glória a Deus. Levante seu envelope, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, meu Pai, consagrar ao Senhor cada oferta, cada dízimo dos teus filhos, a qual eles entregaram, meu Senhor, a casa do tesouro, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos teus servos, que tem sentido no coração a necessidade, meu Senhor, e tem entendido que essa responsabilidade é nossa, de que precisamos cumprir com as nossas responsabilidades. Meu Deus, continue abençoando e dando vitória ao teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ao pastor. Os obreiros podem recolher. Ela está dando seguimento ao trabalho. Graças a Deus. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Tá abafado esse som aqui, ô Luanzinho? Não sei como é que o Caio conseguiu pregar com ele abafado, não, hein? Tá abafado. Meu Deus. Já regula para terça-feira. Eu tenho uma palavra forte para terça. Deixa o... Amém. Quantos podem dar um glória a Jesus aí pela palavra do presbítero Caio? É isso aí. Eu falei, uma das coisas que eu falei para ele, meu filho, quer ter sucesso na sua ministração? Ora você primeiro. Porque ele era meio devagar com o negócio de oração, tá? Chegou aqui meio com as teorias daí dos... Falei, essa igreja é uma igreja de oração. Começa a orar, porque Deus vai começar a te usar. Se não orar, Deus não usa, irmão. Não adianta ter teoria, teologia, não adianta nada. Tem que orar para Deus abrir a mente, os raciocínios. Você que gosta de dar saudação, você que quer dar palavra, vai orar e pedir direcionamento a Deus. Aí Deus vai abrindo, o leque. Amém? Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe o presbítero Caio. E, sobretudo, olha, cadê a obreira Chayane que orou por ele? Terça-feira eu falei para a pastora, ora por mim, porque eu gostei desse negócio. E tem um negócio diferente mesmo. Tem um negócio diferente. Porque quem conhece o presbítero Caio melhor do que a Chayene? Falar de Esté, Mardoqueu. Aí é melhor para orar por ele. Tá vendo, ó? Parece que está saindo numa caixa só. O som tá... Jesus. Oh, Jesus, abençoe esse som. Mas graças a Deus, todos receberam a palavra. Não precisa ficar preocupado. E nem precisa ensinar a Deus como ele tem que fazer. Ele vai fazer, ele vai resolver. Vai dar vitória. Aquieta o coração. Nós estamos, a igreja, ele estava pregando ali, estava passando um filme na minha cabeça, que a igreja, ela está num momento muito difícil e algumas pessoas ainda estão desapercebidas. A igreja de Cristo. Não digo, acho que fazem parte do sistema. Mas a igreja que quer realmente manter um posicionamento diante de Deus, é uma igreja que enfrenta muitos desafios, muitos problemas, muitas dificuldades. E não pode ser diferente, não pode ser diferente. Se for diferente, deixa de ser igreja de Cristo. Então, graças a Deus, que Deus abençoe, que nós possamos estar firmes e constantes na presença de Deus, sobretudo consagrando, apresentando ao Senhor
as nossas famílias. Amém? Graças a Deus. Então vamos ficar de pé.